todos, uma vez mais que Deus vos abençoe, esteja convosco, vos proteja. Estamos aqui no canal Luz do Caminho para continuarmos a pregar a Palavra de Deus. E eu gostaria nesta hora, de falar acerca dos grandes enganos do rico insensato. É um texto de Lucas, no capítulo 12, verso 16 até o verso 21, se me quiserem acompanhar a leitura. Lucas, no capítulo 12, verso 16 até o verso 21. Diz assim a palavra de Deus. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ainda recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos anos, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco ou insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. É um texto muito interessante que mostra um ensino de Jesus, uma parábola de Jesus, acerca de um homem que a sua ênfase era o seu ego, o seu eu. Ele usa determinados 4 verbos que denotam isto mesmo: farei, derrubarei, edificarei e recolherei. 4 verbos, 4 ações que este homem quer empreender, que demonstram isto mesmo. Ele simplesmente olhava para si, para aquilo que ele tinha e podia fazer. Ele, no verso 18, ele demonstra que tudo o que possuía, ele achava que era dele. Diz o verso 18, e disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Sempre o eu, meus, tudo o que é meu. Ele achava que tudo que possuía, que poderia fazer, era dele. Meus celeiros, como ouvimos, minhas novidades, meus bens. Mas ele esqueceu-se que tudo pertence a Deus. Diz o salmista no Salmo 24, verso 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Isto é uma tremenda realidade. O Criador da nossa vida, da natureza, de tudo o que é o universo, ele sim tem tudo nas suas mãos. O homem jamais poderá pensar, jamais poderá idealizar alguma coisa que não dependa da vontade de Deus, ou vontade permissiva, ou vontade vomitiva do próprio Deus. Basta nós analisarmos estes últimos acontecimentos de há uns poucos meses até esta parte, para percebermos que o mundo todo é alterado, o mundo todo gira
à volta de algo que Deus permitiu. Eu não digo que fosse uma vontade expressa de Deus, mas que Deus permitiu que acontecesse um pequeno vírus que veio alterar a vida das pessoas em todo o mundo. Portanto, tudo o que nós somos, a nossa vida, tudo o que nós temos, tudo o que nós podemos empreender, tudo está nas mãos de Deus. Este rico não pensava assim: eu vou derrubar, eu vou edificar, eu vou amealhar, e depois eu vou gozar, como se ele tivesse o controle de todas as coisas. Desenganem-se todos aqueles que pensem desta forma, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Deus muitas vezes permite que o homem chegue a idades muito avançadas, mas Deus também permite que crianças recém-nascidos partem para a eternidade. Porquê? Porque a nossa vida é tão frágil. Nós somos criaturas, não somos os criadores, nós não controlamos, não temos condições para controlar seja o que for no curso da nossa vida. Então este é um princípio muito importante e que nós devemos ter em conta para o futuro, porque o futuro pertence a Deus e tudo está nas mãos do Senhor. Depois achou que a sua alma ela se alimentava de valores terrenos. O verso 19 diz: tu então direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mais uma vez, como se este homem estivesse no controle de todas as coisas. Ele disse: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, podes comer, podes beber, podes folgar. A primeira coisa que nós aqui vimos, já vimos no primeiro ponto, é que a nossa vida está nas mãos de Deus. Nós não controlamos a durabilidade, a longevidade da nossa vida, nós não controlamos isso. Mas também não controlamos o que é que verdadeiramente nos pode saciar. Não são bens terrenos, não são alimentos, não é a fartura, não são as posses, os bens, não, nada disso. Não são as riquezas. A alma do homem, o nosso interior, a nossa autossatisfação só acontece na relação com Deus. Só acontece na relação com Deus. As coisas têm... O homem é insatisfeito por natureza. Eu costumo usar várias vezes aquele exemplo daquela princesa Diana, uma mulher bela, linda, rica, que parece famosa, que parece que tudo estaria aos seus pés, todo o mundo, uma mulher prestável, uma mulher de causas, todos nós conhecemos, mas, segundo os seus biógrafos, uma mulher infeliz, uma mulher triste, inclusive tentou suicídio. Porquê? Porquê isto? Porquê que os vestidos caríssimos, o dinheiro, a fama, o protagonismo, a popularidade, porquê que isso não satisfaz? Não satisfaz porque Deus nos criou para que a nossa satisfação fosse apenas para Ele. Isaías diz que nós fomos criados para a honra e glória de Deus. Deus nos criou à sua imagem e semelhança para que o homem só se satisfizesse nele, então não são em coisas. Diz lá o salmista também no Salmo 42, verso 1 e 2, como um cervo da família dos veados, este animal, anseia por correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus.
A nossa alma suspira. Se tu sentes um vazio na tua alma, isso é falta de Deus na tua vida. Isso é o vazio que Deus permite que aconteça para que Ele possa preencher nele. Não é com coisas, não é com posses, não é com riquezas, nada disso. É com o preenchimento espiritual que só Deus pode dar. E depois diz o verso 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Então vejam, meus caros amigos, amigas, todos aqueles que irão assistir a este vídeo, que nós somos preenchidos, não com coisas, não com bens terrenos. Homens de grandes fortunas vivem ansiosos, vivem preocupados, nunca estão satisfeitos. Isto só pode acontecer, esta satisfação em Deus. E este rico que Jesus conta aqui nesta parábola é um que comete este erro incrível, pensando que as posses poderiam satisfazer a sua vida. Cristo, em João, eu estava aqui a abrir a minha Bíblia, Cristo, em João, Ele nos apresenta como o pão de Deus que sacia a nossa alma. Eu gostaria de ler estes 11 versículos no capítulo 6 de João, os versos 48 até ao verso 58. Diz assim a palavra de Deus: eu sou o pão da vida. Como se ele estivesse a dizer, sou eu que sacio, sou eu que alimento. E vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pareça. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Foi a sua morte. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Eles não estavam a entender a linguagem de Jesus. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. É lógico que o Senhor não está a dizer que nós temos que ser canibais, temos que comer literalmente a sua carne, o seu sangue. Mas aquilo que nós encontramos neste texto, em breves palavras, porque não quero ser exaustivo, é que nós devemos beber dele e comer dele, nos relacionarmos com ele. O pão é a sua palavra, o pão são os seus ensinamentos, e que nós devemos nos alimentar de Jesus. E nos alimentando de Jesus é que nós somos saciados. Quando lemos a sua palavra, quando a palavra fala ao nosso coração, quando Ele aquece a nossa vida com a leitura e com a meditação e com a introspeção da sua palavra, é isto que nos alimenta. É daqui que Jesus, é isto que Jesus está aqui a dizer. Não era, logicamente, comer a sua carne, literalmente, ou beber o seu sangue. A sua carne foi moída uma única vez e o seu sangue foi vertido uma única vez. Logicamente que não tem a ver com isso, mas tem a ver com tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele quer. Esta relação, esta comunhão com Ele, esta oração que é tributada a Ele, este relacionamento, é isto que nos aquece.
É isto que nos garante a vida eterna. Não as posses. As posses são voláteis. Hoje temos, amanhã não temos. Eu daqui a pouco irei ler um texto que mostra que as riquezas são incertas. No país onde eu vivo, em Portugal, conhecemos banqueiros, homens de fortunas que ganharam o mundo inteiro e hoje estão a viver os piores momentos da sua vida. Tudo se desmoronou. Porquê? Porque as riquezas é isso mesmo. Mas Jesus, como diz lá o texto, quem beber dele, quem comer dele, terá a vida eterna. E é isto que satisfaz a nossa vida. Então, vimos em primeiro lugar que este homem achava que podia fazer tudo sem Deus. E ele diz, farei, derrubarei, edificarei, recolherei, como se Deus não tivesse nada a ver com as suas decisões. Depois achou que tudo o que possuía era dele, que não tinha que dar contas a ninguém, que controlava todas as coisas. E agora acabamos de ver que ele achava que a sua alma se alimentaria dos valores terrenos, mas não é disso que a nossa alma se alimenta, mas como vimos, a nossa alma alimenta-se da sua palavra, do próprio Cristo, de tudo aquilo que ele é e fez. Para finalizar, este homem achou que podia decidir o seu futuro. Verso 19, ele disse, alma, tens em depósito para muitos anos. Mas a Bíblia nos mostra que nós não sabemos o dia de amanhã. Nós apenas controlamos o presente. O amanhã nós não sabemos. Tiago 4, 13 a 16 está assim escrito. E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. É completamente diferente. Aquele homem achava, eu vou derrubar, eu vou edificar, eu vou guardar e vou-me saciar, colocando Deus fora da sua vida. Mas aquilo que Tiago está aqui a dizer é uma coisa diferente. Em lugar disto, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Vós vos jactais das vossas presunções. Foi exemplo deste rico. Ora, toda a jactância, tal como esta, é maligna. Portanto, nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não controlamos o dia de amanhã. Eu já tenho dito numa outra mensagem que eu, pela graça de Deus, cheguei aos meus 55 anos de idade. Mas o meu querido irmão, numa antevéspera de Natal, com 17 anos de idade, ele partiu para a eternidade. Portanto, que controle temos nós? Que força, que capacidade temos nós para garantir um futuro mais longo ou menos longo, mais próspero ou menos próspero. Não entre por aí. Você é saciado em Cristo. Você descansa nele. E se Deus permitir chegar aos 100, louvado seja Deus. Mas se Deus também o chamar antes dos 100, louvado seja Deus. Nós somos o Senhor. Finalizo dizendo que é melhor fazermos um seguro de vida com Deus. Lá em Lucas 9:24 está escrito, pois qualquer que quiser salvar a sua vida, como aquele homem, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, eu vou guardar, eu vou me saciar, eu. Qualquer que quiser salvar a sua vida, como este rico insensato, perdê-la-á. Mas qualquer que por minha causa, na relação com Cristo, mesmo que tenha que perder a sua vida, Ele a salvará. Louvado seja Deus. Sabem que muitos irmãos que viveram neste primeiro século
em que a Bíblia foi escrita foram mártires. Deram a sua vida em prol da causa. Os apóstolos, no terceiro século, no segundo século, com aqueles tiranos, imperadores romanos que dizimaram tantos queridos irmãos nossos nas fogueiras, na praça do Coliseu e de tantos lugares, para espetáculo do povo. Esta gente que perdeu, cristã, que perdeu a sua vida, aos olhos dos homens perderam a sua vida, mas eles aos olhos de Deus estão na eternidade. É uma coisa completamente diferente. É uma esperança, é uma perspectiva de vida completamente diferente. Você ganha a sua vida em Cristo, mesmo que em perseguições, infelizmente existe até nos nossos dias cristãos que estão sendo perseguidos, mesmo que perca a sua vida nessas circunstâncias, diz o texto, você a salvará. Porquê? Porque Deus é justo e ama o seu povo. E nós fomos chamados e fomos criados para termos uma relação eterna com Ele. E mesmo que tenhamos que tombar a sepultura, temos o garante de estarmos com Ele para toda a eternidade. E agora veja o que é que Paulo diz a Timóteo na sua primeira epístola, no capítulo 6, verso 17, e termino lendo este versículo. Mandas aos ricos deste mundo que não sejam altivos. O que é que o rico insensato era? Altivo, só altivez. Farei, derrubarei, guardarei, saciarei, altivez. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança, veja, na incerteza das riquezas. É tudo efêmero, é tudo. Hoje nós vemos à nossa volta coisas que nos entristecem. Gente que tinha os seus negócios, tinha as suas empresas, e que de um momento para o outro um pequeno vírus altera tudo, derruba uma economia de um país, leva estas pessoas a viverem sem recursos, restaurantes se fecham, empresas são fechadas, trabalhadores são despedidos. Eu estive ultimamente 5 dias apenas num lugar de grande turismo. Era uma tristeza ver as ruas vazias, os hotéis vazios, comércios fechados, não havia, é tudo volátil, é tudo efêmero, é tudo uma precariedade. Os bens materiais é isto, é incerto as riquezas, as posses são incertas, os bens, aquilo que nós achamos que controlamos é tudo incerto. E o Senhor está aqui a dizer através de Paulo, não ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. O meu objetivo, caros ouvintes, amigos, irmãos, irmãs, seja quem for, é que nós possamos virar o foco da nossa vida para aquela rocha, como nós falámos ultimamente, para aquela rocha consistente. Edificar a nossa vida sobre a rocha. Não pensarmos que controlamos as coisas e que temos tempo e que vamos pensar nestas coisas mais à frente. Deus pode nos chamar a qualquer momento. E é importante nós nos alimentarmos, como diz João, da sua carne e bebemos do seu sangue, alimentarmos de Jesus para termos vida eterna. Que Deus te possa dar a verdadeira alegria, que Deus te possa dar a verdadeira satisfação, não uma satisfação que emana do teu ego, da tua personalidade, daquilo que tu achas que é, mas uma satisfação que Jesus te oferece na relação com Ele. Relaciona-te com Ele, ama-o, leia a Bíblia, ouve a palavra de Deus, comunga numa igreja. Não te esqueças de seres fiel na tua igreja, procurares uma igreja para alimentares a tua alma, teres comunhão com os teus irmãos, e isto é garante daquilo que Deus pode fazer na tua vida, que é a alegria.
Foi um prazer estar convosco. Subscrevam, arranjem amigos, divulguem o canal. Eu tenho muito gosto e muito prazer em 2 vezes por semana estar convosco, ministrar a palavra de Deus, para trazer algum conforto, algum ânimo e algum ensino das Escrituras. O que Deus me deu, eu quero partilhar convosco. Que Deus ricamente vos abençoe e muito obrigado por me ouvirem. Obrigado.